Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um mercado do NBB. E olha, as movimentações diminuíram um pouquinho, acho que é até normal, né? Os principais clubes ali, os clubes com poder aquisitivo maior, já se movimentaram bastante, agora vão ser peças pontuais, mas tem uma outra faixa ali, meio de tabela para baixo, né? Clubes com poder aquisitivo menor vai se movimentar bastante. Então a gente já fala muito dessas possíveis movimentações. E hoje comigo, como sempre, tá aqui o Lucas Rocha. E aí, Lucas, como que você tá? Fala, Felipe, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Como você mesmo já falou, as informações não são tão fartas como em outras semanas, mas as equipes continuam se movimentando. Os últimos nomes dentro do mercado nacional vão saindo nessas equipes que faltam. E é claro, a LDB também movimenta essas formações de elenco. Os jogadores nascidos em 1999 ou 2000 ganharam uma oportunidade muito legal de mercado nesta temporada, já que a LDB aumentou seu limite de idade do sub-20 para o sub-22. Total. Antes da gente entrar aqui no nosso papo principal, peço, como sempre, para você seguir a gente, se inscreva aqui no canal no YouTube do Esporte Clube Basquete, siga a gente também nas redes sociais, a gente está no TikTok, no Facebook, no Twitter, no Instagram, então siga a gente tudo que é lugar e, claro, compartilhe com seus amigos. A gente quer saber cada vez de mais pessoas e o que elas estão achando do nosso trabalho, beleza? Então vamos lá. Rocha, algumas movimentações aconteceram mais recentemente, né? Você até trouxe também do Daniel Von Haidin do Cerrado Basquete. O Cerrado já tinha ali renovado também com o Serjão, e estava perto também de contratar. Já contratou, se não me engano, o Stefano Perotti, estava muito perto do Ken Dawkins, renovou também com o Paulo Lourenço. Cerrado, você acredita que vem mais forte do que a temporada passada ou você acha que vai ser o mesmo nível? Mudou um pouco a ideia de formação de elenco, né, Felipe? Se a gente for pensar no Cerrado da temporada passada, ele entrou um pouco depois no mercado, é claro, mas ele apostou em alguns jogadores que estavam em um momento inferior em termos de mercado do que os jogadores que ele aposta nesta temporada. Claro, ele manteve jogadores importantes, como o próprio Paulo Lourenço, que fez uma ótima temporada no passado no Cerrado. O Haidin foi um jogador que apareceu muito bem, é um arremessador e não tá fácil você encontrar jogadores que tenham essa possibilidade de arremessar de 3 pontos, mas a grande questão ainda é o garrafão. O Cerrado sofreu muito na temporada passada com esse jogador da posição 4. Para a temporada atual, deve ser o Rafa Moreira, mas ainda falta ali aquele encaixe fino que só vai acontecer com certeza a partir do momento em que os jogadores estiverem trabalhando com o Bruno lá no Cerrado para a próxima temporada. Mas é um elenco bem equilibrado. Se a gente for pensar que tem 8 jogadores em tese com uma rodagem um pouco maior, Kenny Dawkins, Stefano, Daniel Haidin, Paulo Lourenço, o Thornton do Pato, que é uma contratação interessante, o Rafa Moreira, que estava no Minas, e os 2 pivôs, né, o Serjão, que permanece, e existe essa possibilidade bem real mesmo do Cerrado repatriar o Rômulo, né, que é um pivô que jogou as últimas 4 temporadas na Argentina, jogou no Ferro Carril, jogou no Argentinos de Junín, é um jogador muito alto, bom defensor, então o que ele está precisando é de uma oportunidade também, né, Felipe? Porque quando você fica 3, 4 anos longe do Brasil, em um mercado que as equipes, as pessoas, de uma forma geral do basquete, não acompanham tanto assim, você acaba ficando um pouco esquecido. E essa oportunidade para o Rômulo de jogar no Cerrado, caso se concretize, vai ser uma oportunidade bem interessante. Boa. E outro time que se movimentou, começou a mostrar algum tipo de movimentação, foi o Pato Basquete. Gemadinha acertou por lá. Já tinha também renovado com o Gabriel Cervelin. Agora o Gemadinha chega. O Gemadinha que estava na Unifacisa vai defender o Pato Basquete, que perdeu, como você mesmo disse, o Thornton. A questão toda é, Rocha, o Dedé Barbosa vai ficar por lá, porque estão
já renovaram e já contrataram. Tem renovação, Dedé? Permanece, ele já está trabalhando forte na montagem do elenco da próxima temporada e as coisas não são fáceis lá no Pato. O Pato não tem esse orçamento tão robusto como as outras equipes do NBB. Isso faz com que o Dedé tenha algumas escolhas diferentes por lá, Felipe. Por exemplo, ele perde o Lucas Lacerda, que foi um jogador que ajudou muito ele na temporada passada. O Lucas Lacerda, né, o Luquinha, vai jogar na equipe de Mogi. Ele perde o Augusto, que também foi muito importante nesse revezamento. O Augusto vai tentar outros mercados. O próprio Paulo Scheuer, que cresceu muito, vai jogar no Pinheiros na LDB. Mas ainda existe uma tentativa, contrataram o Gemadinha, renovaram o Cervelin, mas ainda existe uma tentativa muito grande de segurar outros 2 titulares da temporada passada, o Mateuzinho, que pertence ao Flamengo, e tem que imaginar ainda, esperar uma definição do que o Flamengo fará com o Mateuzinho nessa temporada, mas o Dedé tem muito interesse em renovar o Mateuzinho, em renovar o Leal também, que é o pivô, né? Foi o pivô do Pato na última temporada, e também manter o Derek, né? Que é um garoto que já está há algum tempo lá no Pato Basquete, desde a época em que o Pato jogava a Liga Ouro. Ele vai tentar manter esse jogador, e as outras contratações serão daqueles jogadores que aparecerem na reta final de mercado com um potencial de crescimento. Não esperem grandes contratações do Pato Basquete para a próxima temporada. Vai ser uma equipe que vai manter a filosofia da temporada passada, quando foi muito bem. Terminou na 11ª posição, uma posição muito além do que todo mundo imaginava. Pois é. Você mesmo até falava sobre o Pato Basquete lá no início da temporada. Coloquei o Pato Basquete na última posição no meu ranking e errei miseravelmente, né? O Pato ganhou 5 posições à frente disso e ficou na 11ª posição, fazendo um bom playoff de oitavas de final contra o Corinthians. Perdeu o primeiro jogo por uma larga vantagem, mas na segunda partida levou o Corinthians, que claro, é uma equipe muito melhor do que o Pato, levou o Corinthians para uma prorrogação. Boa. Caxias do Sul, que deve perder o Túlio, né? Vamos falar do Caxias agora. Caxias deve perder o Túlio provavelmente deve ficar no Flamengo. O próprio Enéas Lima, do Garrafão Rubro Negro, já tinha adiantado essa informação, que o Flamengo estuda realmente essa possibilidade de ficar com ele. Então ainda vai avaliar direito se faz sentido ou não, mas a tendência é que o Túlio fique pelo Rubro Negro. Lembrando, ele é contratado do Flamengo e foi emprestado para o Caxias do Sul. Caxias, tem alguma outra movimentação, Rocha? Caxias, nesse momento, ainda está tentando renovar seus patrocinadores, né, Felipe? Mas existe uma possibilidade muito grande de Caxias aumentar o seu investimento para a próxima temporada. E, consequentemente, ter uma equipe melhor também, ter um elenco montado de uma forma diferente, porque a exemplo do que aconteceu com o Cerrado, Caxias também entrou tarde no mercado e acabou pegando os jogadores que estavam sobrando. Esse ano não. Caxias ainda pode trazer alguns destaques do basquete nacional e também pode entrar no mercado internacional, que não se movimentou tanto assim. A gente vê as equipes argentinas nesse momento com muita dificuldade. Então, qualquer proposta que chegue a um jogador argentino, principalmente desse patamar mediano para baixo, esse jogador vai topar, porque aqui no Brasil ele vai ganhar muito mais do que na Argentina, e Caxias do Sul também não é tão longe assim da realidade deles, né? É um clima bem frio por lá também, né? E principalmente o pessoal ali da Patagônia já está acostumado com esse tipo de situação. Mas vamos aguardar para saber. Eu tenho a expectativa de que Caxias venha mais forte para essa temporada do que foi na última. Boa. Agora um outro time que já estava circulando no burburinho, a gente já tem mais informações apuradas, é que o Claro pode sim vir para o NBB. Rio Claro que já está buscando patrocínios. Essa semana, se não me engano, na terça e na quarta, já teve reunião para poder discutir orçamentos, então entender aonde o Rio Claro conseguiria chegar.
A gente também já sabe que a equipe por lá que já trouxe Fernando Pena de novo, né, para sua comissão técnica, sendo treinador do time de Rio Claro, já está contatando alguns agentes, então já procura bons atletas para poder reforçar. Rio Claro, do jeito que está indo, pode sim jogar o NBB. E olha, nos bastidores, a informação que a gente tem é que é muito, muito positivo essa chance do Rio Claro jogar. A chance, eles estão tratando como real, né, Rocha? Essa oportunidade do Rio Claro voltar para o NBB. Eles estão muito esperançosos, Felipe. Já fizeram a inscrição no Campeonato Paulista, que começa no dia 31 de julho. Então, o Rio Claro deve ter alguns jogadores de impacto também, né? Não deve ser uma equipe formada apenas por garotos. E certamente o Fernando Pena vai recorrer àqueles jogadores que são próximos a ele também. O Pena fez um trabalho muito bom como assistente técnico à frente de Franca, um trabalho que tem saudades por lá também, né? As pessoas que trabalhavam diretamente com ele lá em Franca sentem saudade desses momentos, e o Pena é outro que precisa de uma chance de mostrar o trabalho dele. Aquela temporada de Rio Claro, infelizmente, foi interrompida no meio por causa da pandemia, mas agora, com um apoio do empresariado local, e eu comentei no último vídeo, a Liga Nacional fez um meeting muito bacana com os empresários lá em Rio Claro, o Álvaro Cota, né, o próprio Sérgio Domenici. Eles fizeram uma conversa muito boa de aproximação, de criar uma marca mesmo, né, de mostrar para os empresários de Rio Claro o que é a Liga Nacional de Basquete. E certamente isso vai sensibilizar, e Rio Claro vai mudar um pouco esse modelo de gestão, porque nada que está unido de forma umbilical com o poder público tem um grande futuro, né? Porque muda prefeito, muda também a vontade de investir, muda o foco, e a gente vive um momento complicado em termos de gestão pública também. Então, o quão mais afastado você estiver do poder público, melhor na hora de fazer uma gestão. E é isso que eu vejo acontecer lá em Rio Claro. Certamente, até no máximo a semana que vem, teremos novidades bacanas para trazer de lá. Boa, boa. Rio Claro realmente segue se movimentando, e a tendência é que possa jogar, né? Do jeito que estão indo, vai ser bem interessante. Agora, vamos parar de falar um pouquinho de equipe, vamos falar de jogador. Isso porque a gente vem debatendo há alguns dias uma curiosidade. Betinho vai para onde? Betinho, que brilhou no Pinheiros, né? Até ganhou música pelas suas bolas de 3. Foi uma das primeiras contratações da temporada passada. Pois é, e na outra temporada jogou também pela Unifacisa, sendo também nome de destaque, né? Foi contratado para ser o destaque da equipe paraibana. Até o momento, Betinho ainda não foi contratado. E causa uma surpresa pelo desempenho que ele teve nas últimas equipes, né? Então, está imaginável que ele poderia ali ser cogitado em outras equipes que já se movimentaram no mercado. Rocha, tem alguma novidade? Tem alguma coisa? Tem alguma equipe de olho no Betinho? O Betinho ficou nessa última semana, Felipe, próximo de jogar no Bauru Basquete. Mas o Bauru foi para outro caminho, né? Bauru deve contratar o Felipe Vesário. Ainda não está 100% fechado, mas é o principal alvo do Bauru Basquete para essa posição. E depois dessa recusa do Bauru com o Betinho, sobram duas possibilidades para ele. Ou joga em Mogi, que ainda falta um lateral com impacto maior em termos de pontuação, ou joga em Rio Claro também, que inclusive é muito próximo de Limeira, que é a cidade do Betinho. E dá para a gente perceber, não só em redes sociais, mas conversando com amigos, a dedicação que o Betinho vem levando essa pré-temporada. E ele tem nesse momento, né, o momento emocional dele é muito bom, seria uma boa aposta para as equipes. Mas agora sobraram poucas opções e certamente em poucos dias teremos novidades mais concretas com relação ao Betinho. Mas eu corroboro o que você disse, Felipe. Betinho é um bom jogador,
um cara que é impactante na liga, não é qualquer jogador dentro da posição dele e que serviria para muitas equipes, mas às vezes falta coragem de apostar em jogadores que têm volume ofensivo, de conseguir encaixar todo mundo. Muitas vezes os treinadores preferem aqueles jogadores mais low profile, né? Aquele cara que trabalha mais por time, que passa, que marca, e às vezes tem um certo receio de jogadores que jogam com a bola na mão, como é o caso do Betinho também, mas que em outras temporadas, né, já não é de hoje, ele tem evoluído essa parte fora da bola também. Eu, se fosse diretor de uma equipe, contrataria o Betinho, mas como aqui nós estamos em outras posições, nos resta apenas comentar o que acontece em termos de mercado. Pois é. E você falou do Bauru. Bauru que deve sim fechar com o Pesaro, está muito perto disso acontecer. A gente ainda segue aqui apurando, mas a tendência é essa, né, Rocha? Deve fechar com o Pesaro em Bauru. A questão é, e o Tondel Bright, que estava muito perto de acertar com o Bauru, foi até noticiado recentemente, né, esse possível acerto. Como é que anda essa situação pela equipe bauruense? Tá fechado, o Bright tá dentro já. Ele se despediu ontem do Fortaleza Basquete Cearense. O Bright vai sim ser o armador do Bauru Basquete, que também terá o Larry nessa posição. Terá outros jogadores também na função de ala. A gente falou do Vesário, que ainda não está fechado, mas é uma grande possibilidade. Alex e Enzo Ruiz são acertos iminentes, né? Jogadores que têm uma identidade muito forte criada aqui em Bauru, e outros 3 jogadores para a área pintada. O Draper, o americano, né? Davion Draper, que jogou na temporada 2019-2020 no Bauru Basquete, ele vai retornar para jogar nessa temporada 2021-2022, e o Gabriel Jaú e Rafael Hetzheimer. Esses 8 jogadores devem formar o elenco do Bauru Basquete, que ainda não descarta a possibilidade de trazer mais um armador. Só que por hora é isso mesmo que eu disse. Boa, então Draper fechado também, ou muito perto? Não, o Draper já está bem encaminhado. Não assinou ainda, mas vai assinar. Nos próximos dias vai assinar o seu retorno para Bauru. Boa. Rocha, Pinheiros segue ali com jovens atletas, né? E apostando também em jogadores que precisam de cada vez mais minutos para poder se destacar no NBB, como o próprio Gui Abreu e o Dikembe. Trouxe de novo, né? Retornou o Lucas Cauê para lá. O Cauê que foi criado ali no Pinheiros, retorna para o trabalho com o Pelosini. Pinheiros deve manter essa base, né? Essa base em jovem, lembrando que Gabriel Campos também é um nome visado no mercado, né? Tem muitas equipes também de olho para ver se ele continua por lá ou não. Mas continua, né? Vai jogar lá mais uma temporada, e o Pinheiros é um favoritaço ao título da LDB. Ao lado do Flamengo, são equipes que devem chegar na fase decisiva, paulistano também. Mas pensando em LDB, o Pinheiros tem Gabriel Campos, Danilo Sena, Jonas Buffá, Rafael... Não, Munfar não, Munfar 98. Mas tem Paulinho Scheuer, Gui Abreu, Dikembe. É uma equipe fortíssima. Michael Douglas. É uma equipe que certamente estará entre os finalistas da LDB, rivalizando com o Flamengo, é verdade. Mas o Pinheiros ainda tem essa vertente de apostar nos jovens que já mostraram o seu valor também, aliado ao Coleman, né? O Coleman vai ser o pai dessa molecada na temporada 2021-2022 lá no Pinheiros, que ainda busca orçamento para fechar um jogador da posição 2, mas que também jogue de armador, para ajudar o Gabriel Campos nesse revezamento. Boa. Ô, Rachá, na Paraíba, o time da Unifacisa se movimentou e acredito que tenha se movimentado muito bem. Até uma grande surpresa, o acerto com o Devon Gaskins por lá. Bom jogador. A Unifacisa deve trazer mais algum atleta de impacto, Rocha, ou agora só pensar em rotação? Lembrando que a maioria, ou acho que a maioria não ficou, porque ficou o Alexandrino, que era a temporada passada. Então, a gente pode falar que são todos saídos. É um estudante também, né? Um estudante da universidade, não é diretamente um jogador contratado.
Mas assim, do mesmo jeito foi anunciado como renovação, então a gente não pode falar que todos saíram, né? Ficou Alexandre por lá, mas a Unifacisa fez uma renovação completa com o Guidetti. Eu acredito que apostando mais alto que na temporada passada, até em termos de investimento. Você acha que ainda pode vir ainda um nome de peso por lá? Vem sim, pelo menos mais um armador e mais um jogador da posição 4. Mas é um time legal, é um time intenso, esse que a Unifacisa está montando. Com o Gaskins, que é aquele armador, mas que pode fazer posição 2, panamenho, canhoto, que jogava no Quinça, jogou também no Olímpico La Banda, mas tem Kevin Crescenzi, tem o Jimmy, tem André Góes, que é um jogador que eu gosto muito, porque ele joga em todas as posições. Então, se você pedir, André, arma o jogo agora, ele arma, marca 2, marca 3, marca 4, ele faz todas essas posições. Então, é um jogador muito útil, além do Antônio, do Guilherme Hubner e do Gerson, que eles fecharam por lá. Mas chega assim, pelo menos mais um armador e mais um jogador da posição 4. A Unifacisa até chegou a sondar o Draper, mas Bauru já pediu a prioridade, né? Já pediu para segurar o Draper e deve contratar o norte-americano e a Unifacisa partir para outro caminho. Boa. Ficando na região nordeste do Brasil, Fortaleza, basquete cearense, já tem novo patrocinador por lá e deve manter a sua equipe, né? O que me chama a atenção nessa equipe do Fortaleza é que o Holloway não tinha sido procurado por nenhuma equipe. Então, Holloway deve sim continuar pela equipe cearense mais uma temporada. Rocha, você acredita que vem alguns outros nomes ou a prioridade agora é ficar com jogadores que já estão por lá? A prioridade tem que ser pagar o que eles devem primeiro, né, Felipe? Acertar tudo que tem para trás com os jogadores, finalizar a temporada 2020-2021 e, a partir disso, planejar o seu time para a temporada 2021-2022. Lembrando que o Fortaleza Basquete Cearense fez acordos para os meses de julho e agosto para pagar os salários que ele já não havia pago na temporada que paralisou por causa da pandemia, 19 e 20. Então é uma bola de neve, não é uma situação fácil de ser resolvida por lá. O Fortaleza perdeu o Bright para Bauru, perdeu o Matias para Mogi e vai precisar de um ou outro reforço para completar a equipe. Boa. Fortaleza, então, vai ter que se mexer, mas como o Rocha disse, primeiro pagar o que deve, depois se movimenta no mercado. Rocha, vamos falar rapidinho sobre os clubes que têm um poder aquisitivo maior. Franca, São Paulo, Minas e Flamengo. Essas equipes devem se movimentar ainda? O torcedor pode esperar ali mais uma outra grande contratação de cada equipe? O Flamengo, que fez duas ótimas contratações, o D'Artagnan e o Brandon Robson, vai trazer ali um Caio Pacheco, um Bruno Caboclo, algo do tipo por lá, ou vai ir um pouco mais leve nesse mercado? O orçamento tem limite também, né, Felipe? O Flamengo tem um orçamento bem robusto, mas depois de ter contratado o Dark Tucker e o Brandon Robinson, até o Dark Tucker dizem que veio mais em conta, só que eu não acredito nessa versão, não. Eu não acredito que o Dark Tucker tenha aberto mão de tanta grana assim para jogar aqui no Brasil. Ele veio pelo valor de mercado dele mesmo, o que já joga esse orçamento do Flamengo lá para cima e também tira um pouco dessa possibilidade de contratar outros jogadores de impacto. Mas o Flamengo teve renovações importantíssimas, Felipe. A do Iago é uma renovação importante, o Balbi vai voltar de lesão, então o Flamengo precisa de um armador realmente confiável para entregar seu jogo, e nós estamos vendo que o Iago tem produzido até na seleção brasileira, é um jogador que vai ficar entre os 12 do pré-olímpico, né? O Caio Pacheco foi cortado, então a tendência é que o Iago fique mesmo entre os 12 do pré-olímpico, e com isso ele vai ganhando bagagem. Nós vamos ver um Iago na temporada 2021-2022 ainda melhor do que o Iago da temporada 2020-2021.
E depois tem o Luque Martinez, que foi muito bem na temporada passada, tem o Mineiro, tem o Olivinha, tem também a vinda do JP Batista, o Faverani, que a gente não sabe o que esperar, né? Um jogador que vem há muito tempo parado. Teremos um Flamengo forte, mas eu não acredito na contratação de alguém realmente com impacto para ser melhor jogador das Américas. Talvez o Flamengo contrate um outro jogador, mas dentro de uma outra característica, assim como o Minas também, né? O Minas ainda quer trazer mais um pivô móvel, talvez aí mais um armador. O próprio São Paulo, aí sim, a contratação que vai movimentar o mercado nas próximas semanas, eu não tenho dúvidas que é esse 4-5 do São Paulo, porque ali sim está sobrando ainda uma flecha, né? E uma flecha bem generosa, por sinal, para a contratação desse jogador. Então vamos aguardar para saber qual será a movimentação do São Paulo. Uma pessoa ali influente nos lados do Morumbi me disse que o nome da vez é o Nesbitt. Vamos aguardar para saber o que acontecerá por lá daqui para frente. Boa. Nesbitt que tá fora do Minas, né? Então realmente tá fora do Minas. Faria todo sentido contratar o Nesbitt pelo Aliás, eu não entendo por que ele tá fora do Minas, né? Porque se a gente for analisar característica de jogadores, o Minas querendo um pivô mais móvel, o Nesbitt está na mão deles, né? Pois é, opções. O São Paulo que teve ali, né? O Fabian Pérez, da Argentina, que cogitou Facundo Pinheiro por lá, não tinha sido procurado. Não sei se depois dessa especulação o Rossi ou alguém do São Paulo tenha olhado e falado assim, talvez possa valer a pena trazer ele. Ou às vezes até conhecido o Facundo Pinheiro, né? Às vezes acontece isso, as pessoas colocam jogadores nos clubes e o dirigente, que nem acompanha todos os campeonatos aqui, nem sabe qual jogador é, né? De onde surgiu. Pois é. Vamos ver o que vai acontecer. Mas sim, São Paulo ainda também tem dinheiro para poder usar nessas posições. Então, por isso que a gente espera que seja um investimento relativamente alto, né? Ainda vai se movimentar. São Paulo que anunciou essa semana Marquinhos, que não surpreendeu total de 0 pessoas, né? Acho que todo mundo já estava esperando essa movimentação no Marquinhos para o São Paulo, que ele no vídeo até declara que ele vai jogar para o time de coração, o time que ele ama. Bonito, o amor é bonito. O amor é bonito. E Flamengo que também renovou com o Luque Martinez, informação que a gente tinha adiantado também no Esporte do Basquete, né? O Luque Martinez vai jogar pelo Rubro Negro. Volta em novembro, né? Volta em novembro, vai jogar pelo Rubro Negro, então a gente já tinha adiantado, aconteceu. Também tinha adiantado que Chuzito provavelmente não iria ficar, e foi também o que aconteceu. Chuzito não vai ficar no Rubro Negro. Chuzito deve jogar no Instituto, né? A princípio, deve retornar para a equipe que projetou ele ao mercado nacional, né? As pessoas voltaram a lembrar do Chuzito Gonzalez quando ele fez aquela excelente temporada pelo Instituto Córdoba. Total. E o Franca, muitos torcedores queriam o Chuzito, né? Eu vi algumas pessoas no Twitter comentando, Chuzito tem que poder ir pro Franca e tal. E o Franca, Rocha, ainda pode trazer mais alguém? Deve trazer mais alguém ou não? A fonte secou também, né, Felipe? Quando você contrata jogadores como Jorginho, como Lucas Mariano, que Franca contratou também, você mobiliza o seu orçamento já direcionando a esses jogadores. Então, para você conseguir um outro jogador de impacto, você precisa trabalhar indiretamente com outros patrocinadores para buscar, né, para reunir condições de trazer esse jogador. Então, a princípio, eu não acredito que Franca contrate mais um jogador. Daqui, talvez ali, se aparecer uma oportunidade de mercado lá na frente, um jogador irrecusável, aí sim. Mas, pelo andar da carruagem, Franca permanece da forma que está, com os jogadores que contratou, é claro, mas os garotos das categorias de base, entre eles Adiel e Márcio, que tiveram uma ótima rodagem nesse ano. Boa. Rocha, tem algum ponto ainda que você quer trazer pra gente, que a gente não falou hoje, que pode ser interessante pra galera que tá ouvindo?
Olho nas equipes da LDB, eu falei no comecinho, e vai ser legal essa movimentação dos jogadores nascidos em 99 e 2000. O próprio Emanuel, que eu conheço bem aqui da base do Bauru Basquete, vai jogar a LDB no Flamengo. Então vai ser um torneio que abastecerá certamente as equipes que disputam o NBB. Então é bom todo mundo ficar de olho. A partir do dia 18 de julho começa a Liga de Desenvolvimento do Basquete, né, a LDB, que volta a ser Sub-22, como eu disse no início do vídeo. Boa, boa, boa. E o meu recado final aqui é para você que está assistindo a gente. Já saiu no Esporte do Basquete um vídeo sobre as Olimpíadas, sobre o pré-olímpico, né? Que a seleção brasileira masculina vai jogar em Split no dia 29. A gente já falou um pouquinho sobre a convocação, dispensa, também já falou um pouco dos desafios que o Brasil vai ter nessa fase do pré-olímpico, ali na primeira fase e depois na sequência. Ainda a semana a gente grava um pouquinho para poder falar sobre Tunísia e Croácia, seleções que o Brasil vai enfrentar na primeira fase para conseguir avançar e pensar no sonho de jogar nas Olimpíadas. Então fiquem de olho. Pessoal, só posso agradecer vocês, todo mundo que está acompanhando a gente, curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo. Tá ajudando pra caramba. E eu peço que, por favor, compartilhe cada vez mais, mande cada vez mais para as outras pessoas. Rocha, mais uma vez, muito obrigado. Show de bola, Felipe. Obrigado pelo convite. Que as pessoas sigam curtindo os nossos vídeos. É uma forma muito direta de bate-papo sobre a montagem das equipes. E é muito legal trocar essa ideia com quem nos acompanha. Boa. É isso, pessoal. O Mercado NBB volta semana que vem, como a gente disse, né? As informações vão surgindo, a gente vai juntando tudo e a gente vai trazendo para vocês. Então, semana que vem a gente está de volta. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço.